Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações, porque hoje é dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. As últimas informações, segue aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para lá. Em Novo Horizonte, detalhe, estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians. Ontem na apresentação que o Vessone estava, ele falou, não, vou aproveitar o legado aí do Ramon Dias e tudo mais. Vamos colocar na tela aí, Vessa, o provável time do Corinthians que entra em campo hoje. Você vai me falando se é isso aí. Eu vou falar já de cara. Desde que eu comecei no programa, esse é o campinho que mais tem chance de errar. A gente normalmente acerta bem, né? 10 dos 11, ou às vezes até gabarita, mas esse é treinador novo, cara. Pode acontecer qualquer coisa hoje à noite, mas vamos lá. Bom, Hugo Souza só pode ser, né? Mateuzinho só pode ser, aí Félix Torres ou Kaká. O Gustavo Henrique ficou, controle de carga ficou em São Paulo. Então tem essa dúvida sobre quem substitui. Aí André Ramalho e o Angileri. Me parece que até aí, tudo bem. Tudo bem, mas com um monte de gente podendo segurar o Angileri, por exemplo, com questão física. O problema todo é essa questão física. O Dorival claramente percebeu que o time ficou muito... Tem jogadores 7 jogos seguidos, 8 jogos seguidos, tipo o Romero e tal. Por isso que eu acho que pode ser muita coisa sendo trocada. Por exemplo, o nosso companheiro Luiz Fabiani tem a informação de que o Yuri Alberto treinou com Thales Magno e Hector. Sairia Romero e Yuri Alberto. Ele fez um teste ontem com os dois para revigorar os caras, os volantes. Pode trocar os 3, por exemplo. Você põe 3 caras que estão ali desesperados para jogar bem fisicamente. O Charles não entra há muito tempo, o Alex Santana não entra há muito tempo, o Martinez. Então, técnico novo, pode ser muita mudança mesmo, assim, muita mesmo. Ele vai colocar, acho que todo mundo na mesma pista para ver quem tá dançando melhor. Sacou? É bom, treinador novo, né? Mas eu sei, mas no jogo eliminatório, é assim. Novo Horizontino. Pode ser o que for, mas o cara precisa... O jogo é difícil, Eu quero dizer assim, na estreia do cara, o cara fazer uma baita de uma invenção. Não, acho que não é invenção, mas acho que uma formação. Deixar os caras animados. Com saúde. Isso. E que permita trazer a decisão para casa depois, com já um mínimo de trabalho. Mas você não pode olhar, vou tirar um, tirar outro, vou tirar... Vem cá, Corinthians, esquece que eu jogo em Novo Horizonte. Corinthians e Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Quem vai ganhar o jogo? Como? O Corinthians. Então é um jogo que você pode arriscar um pouco e tal. Mas sei lá, se dá uma zebra... sempre pode dar, verdade. Sempre pode. Então tá aí Coronado, o Garro continua fora e o Memphis também nem viajou, Nem viajou, Romero e Yuri Alberto, mas pode ser essa mudança toda que você está falando. Ele falou sobre legado do Ramon Dias. Tem legado e vai dar para usar legado ou ele só falou porque ele... O legado está em campo. Não sei se já de hoje, né? Nem teve treino direito, foi só 2 treinos, sendo um com o time todo que foi ontem, mas ele vai tentar fazer alguma coisa para o Corinthians, no mínimo, sofrer menos chutes a gol, porque realmente é um número muito alto para time grande sofrer e volta para o estádio, e essa fica a curiosidade, o Corinthians jogou uma vez, quando o Novo Horizontino ganhou de 1-0 o gol do Alex Santana. Meio que o time reserva. Era um time reserva, para ser justo, bem mexido. Como é que foi o jogo? Hora que acaba o primeiro tempo, 16 chutes a 0 contra, inclusive um pênalti que o Hugo defendeu. Um dos maiores massacres que um time grande tomou para um time pequeno foi o Corinthians lá em Novo Horizonte. Então essa é uma amostra perigosa que o corintiano tem. Repito, o Arnaldo lembrou, time reserva, tudo bem, alguns garotos, mas não dá para você tomar 16 chutes a 0 contra um time do interior, por mais que ele possa ser organizado e tudo mais. Então... Vocês falaram que a formação deve ser um losango, certo, Márcio? Sim. E aí o Marcos Antônio fala, o losango é uma das piores formações que existem. O Flamengo deitou e rolou com os espaços. Então, acho que não tem formação imprestável, horrorosa, depende da característica dos jogadores. O que faz o Corinthians dar certo com o losango é a habilidade e extrema técnica que tem os seus 3 homens de frente. Garro, Yuri Alberto e Memphis. O que faz o losango ser vulnerável é a falta de capacidade que pelo menos 2 desses 3 têm no pra trás mente. Então, não tem sistema... infalível, perfeito, depende da característica do jogador. Quando o Vessa fala dos gols de fora da área, você pode ter losango, circunferência, triângulo escaleno na frente da área. Se os caras marcam com o olho, vai tomar gol. Exato. Não tem erro, tá?
Agora, se você tem o losango e os 3 do losango e o quarto que fecha a cadeia jogam para trás, aí tudo bem, né? E pelo menos um dos 2 atacantes, no caso o Yuri Alberto, porque o que o losango te complica? Você tem um volante por dentro e 2 pelo lado, certo? Se o teu lateral, normalmente o adversário vai te atacar pelo lado com 3. O 8, vamos imaginar assim, o 8, o 6 e o 11 pelo lado. Se você só tem 2 marcando, você tem que tirar um zagueiro do lugar. Se você tira um zagueiro do lugar, o teu 9 vai fazer o quê? O facão para receber a bola. Então, a jogada que vem pelo lado precisa que o teu atacante acompanhe o 6, o lateral. Então, se o Yuri Alberto acompanha, você fica com o mesmo número de jogadores. Agora, se você não marca, você pode jogar em losango, 3-6-1, 12-14, zona 69, não importa, não vai funcionar, porque todo mundo tem que acompanhar o seu, né? E, por exemplo, o Palmeiras marca com perseguição curta. Perseguição curta é ótimo, você trava o adversário. Só que, se um mané dormir, o adversário vai parar na cara do gol, como aconteceu contra o Bahia. Baita aula, hein? Muito bem. Aula de quê? Aula de Tática. tática e tudo mais. Ô, Arnaldo, você falou... teve uma coisa importante da passagem do Dorival pelo São Paulo, além, evidentemente, do título inédito para o São Paulo da Copa do Brasil, que tirou o time da fila, né, conquista histórica, foi o fato do Dorival potencializar alguns jogadores importantes. Primeiro, ele criou um volante. O cara que era ponta, que era o Alisson, o cara transformou em volante. Talvez o Nestor não tenha jogado tão bem com outro jogador, que não com outro treinador, como com ele. Caio Paulista, a mesma coisa. Aí eu faço 2 perguntas. O Corinthians precisa que o Dorival crie ou potencialize jogadores? Sim. E 2, quem poderia ser, se é que sim? Eu acho que até no Flamengo isso aconteceu, né? De uma outra forma, acho que o Flamengo tinha mais talento. E é curioso que, ao assumir os 2 clubes, Flamengo e São Paulo, ele no início tenha o mesmo discurso que está tendo agora no Corinthians, na apresentação, parecia muito as entrevistas, de seguir o legado do antecessor, não é terra arrasada, etc. e tal. No Flamengo, aquele primeiro jogo foi o Internacional em Porto Alegre, aquele jogo que ele sai do Ceará e encontra a delegação em Porto Alegre e ele escala de acordo com a hierarquia. Inclusive o Diego Alves, o goleiro, não sei se vocês lembram, ele escala todos os jogadores mais famosos e experientes do Flamengo. O Flamengo toma um vareio e ele nunca mais faz isso, mas sem alarde. Tipo, ele deu a chance aos caciques. No São Paulo era um pouco diferente, porque o São Paulo não tinha tantos jogadores assim, renomados e tal, não eram caras dominantes que tinham história de títulos no Flamengo, o São Paulo não tinha isso. Mas os jogadores do São Paulo estavam completamente sem confiança e numa crise com o treinador, com o Rogério. Então, e ele chega falando, não, mas o trabalho era bom, eles precisam de um pouco mais de confiança e tal, não sei o que lá. As coisas do Dorival vão sendo feitas sem alarde. Mas, como você bem lembrou, ele tem 2 marcas muito fortes, digitais, no trabalho do Flamengo e no São Paulo. Então, a minha impressão é que no Corinthians você vai começar devagar, vai começar respeitando a hierarquia, vai revezar para não estourar, mas aos poucos, sem ser um técnico revolucionário, é capaz ele colocar uma marca lá. Eu imagino que vai acontecer isso. Não consegui ainda vislumbrar quem. Alguém vai ter um Caio Paulista, vai ter um Alisson de volante, vai ter. O que eu vi nos 2 trabalhos de muito comum, e acho que é assim que o Dorival gosta de fazer, e tem a ver um pouco com a segurança defensiva, e aí eu tenho dúvida no Corinthians quem seria o melhor para fazer isso, o Vessone acha que é o Angileri. Nos 2 trabalhos, ele, na linha de 4 defensiva, sempre utilizou um lateral como terceiro zagueiro, que sai jogando e não ultrapassa, não desguarnece. É o Angileri. Pode ser o Angileri. Porque o Mateuzinho, se fizer isso, é caixa. E o Charles, de lateral direito? Não sabe fazer isso. Não, eu acho que não. Falaram aqui no meu ouvido. Putz, cara, eu acho que não. Ele assim, o Mateuzinho não foi um jogador com ele no Flamengo. Quem jogava era o Rodinei, né? Que era o escape. E o Felipe Luiz ficava o terceiro zagueiro. Boa ideia essa do Charles, hein?
É porque Mas- já vinha jogando de improvisado. Jogou algumas vezes. Na Bahia, por exemplo. Não, ele então, jogou mas a bem. questão- Mas vamos é- combinar que o Mateuzinho tá jogando bem. Sim, jogando sim. bem. Pelo- Então, né? Sim. Mas o Charles vai ocupar o lado direito para fazer o pêndulo na saída de bola? Como terceiro zagueiro, é isso? Não sei, não imagino. Porque se ele jogar no Eu não imagino losango isso com o até Charles ali, vamos jogar de novo, Palmeiras e Corinthians? Quero. Se jogar assim, vai É, sair gol. é. Entendeu? Aí precisa ver. É. Entende? Porque eu vejo assim o Corinthians, ó, você tem 3 jogadores que você não tira do time, certo? O Garro inteiro, o Yuri Alberto e Memphis. Beleza? A construção do time é a partir dos 3. E do goleiro. Bom, beleza, você tem já, de 11, você já tem 4 posições definidas. O esquema para o Garro jogar, qual é o melhor? É com 3 caras protegendo ele para ele respirar e fazer o jogo acontecer. Quando ele recebe a bola nas costas do meio-campo adversário. Certo? Então, quando ele recebe a bola nas costas do meio-campo adversário, ele vira de lado, ele já, naquele domínio orientado, ele já vira de lado, ele já vê o Memphis, já vê o Yuri, ou vê o Mateuzinho, ou vê um lateral passando. Se você muda, por exemplo, joga no 3-4-3 e empurra o Garro para frente, você perde a característica dele. Não é simples fazer o Corinthians jogar. Sim. Não é simples, Mas por causa da característica dos jogadores. Então, perfeito. Então, eu acho que o melhor exemplo nem é o São Paulo, É o Flamengo. é o Flamengo. Porque no Flamengo, ele tinha mais que esses 3. Ele ajustou a rasca, Ele né? tinha Everton, Arrasca, Pedro e Gabigol. É. Tem Os gente aqui caras falando que só jogam. deu certo porque o João Gomes corria 50 Corria uma quilômetros por jogo. maratona. Então, mas Sim. volante ele tem. Pablo né? Maia também, né? No São Paulo. Qual é? Pablo Tem um Maia moleque, e João Gomes. um camisa 5 no Corinthians que eu gosto demais, forte pra caramba, moleque da base. Como é o nome dele? Rian. Rian. É, o Rian é um baixinho, mas corre pra caramba. É, Tem o Charles com muita... O Rian pode ser o João Gomes do Dorival, cara. É. Entendeu? E o... Ontem eu vi um cara falando sobre o Bidon. Quando ele me lembra o Nestor. Parece que vai, mas não vai. O que você acha? Eu acho que o Dorival pode potencializá-lo? Pode. Ele tem muita qualidade, mas quando joga Carrilho, você marca menos. São 2 caras que jogam um jogo jogado. E aí fica lá o Ranieri tentando correr de um lado para o outro e é pouca coisa. Então sempre tem essa discussão. Pode jogar Carrilho e Bidon um do lado do outro? Eles podem jogar? O time do ano passado jogou com os 2 e o time meteu 9 vitórias seguidas e tal. Só que as coisas mudaram Então, mesmo de um ano para o outro. Você É olha louco pro isso. losango do Corinthians, você põe Carrilho de um lado. Garro. Olha como pra trásmente fica difícil. É que tem tanta qualidade, muitas vezes você parece faz que 1-0, viraram 2 sempre. Isso, é. e resolve o jogo. Por isso que muitas vezes o losango deu certo com a família Dias, né? Mas quando ele tentava mudar, vocês lembram? Ele tentava mudar, era um terror, dava errado. Tem muito a ver com características dos jogadores, né? Na hora de contratar os belezinhas, tem que pensar nisso, né? Quais são as características, que modelo de jogo eu posso usar, como encaixar o Garro, Memphis e Yuri Alberto. O Garro jogando de lado de campo como um falso ponta seria uma boa, fechando por dentro? Seria uma boa, porque ele vai pegar a bola na diagonal, receber, sair da ponta por dentro, aonde ele vê o campo todo aberto. Me lembro do Mário Sérgio, Pontes de Paiva, o grande Mário, e ele falava assim, que uma das mudanças táticas dele foi sair de jogar no meio, como camisa 10, para jogar do lado direito. E aí, uma vez viajando com ele, perguntei, mas por quê, Mário? Porque quando você recebe a bola do lado, o teu campo te abre inteiro. Você pode passar a bola para quem você quiser. Você pode fazer o passe para trás, você pode fazer o passe de lado, você pode meter a bola no centroavante, você pode meter para o lateral que está passando. Então, buscando espaço no campo, o Garro pode ser utilizado assim. O Dorival vai usar um 4-3-3, colocar 3 volantes e o Garro como um falso ponta. O Memphis, nessa hora, ou ele pode colocar Garro e Memphis atrás do Yuri Alberto. Tá ótimo, mas e o para trás, mente? Porque o único que volta é o Yuri. Como é que o Memphis e o Garro vão voltar jogando com 2 homens atrás do centroavante? Então imagina um 4-3-2-1, mas que para marcar vira um 4-3-3. Só que só quem marca, esse é um problema, é o Yuri.
Se o Corinthians não estiver ganhando o jogo, é um pandemônio, é sofrimento.